onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, no mar profundo, aguento em fé e por teu nome vou chamar. Pela das ondas vou olhar, se a maré subir no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça é abundante, as tuas mãos vão me guiar. O medo acampa à minha volta, contudo tu não falharás. Por teu nome vou chamar, pela das ondas vou olhar, se a maré subir no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. De confiança sem fronteiras, quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança sem fronteiras, quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança sem fronteiras, quero andar sobre as águas
até sorrir no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Então, nosso irmão João Botelho está, portanto, vai então dar a palavra do Senhor e nós vamos estar atentos à palavra que o Senhor vai pôr nos nossos corações. Amém? Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde, irmão. Oportunidade. Este jogo que a Inês fez visava alertar para o facto de nós procurarmos conhecermos uns aos outros, ouvirmos uns aos outros, estarmos atentos uns aos outros e também rirmos um pouco de nós próprios, não é? Às vezes sabe bem, precisamos rirmos um pouco de nós próprios, mas faz parte da comunhão conhecermos uns aos outros. E o tema que hoje trazia precisamente para partilhar convosco prende-se com regras da Escritura para que tenhamos uma boa vida em comunhão. Este estudo baseou-me essencialmente na leitura que fiz aqui há uns tempos de um livro conhecido sobre este tema, que é A Vida em Comunhão, de Bonhoeffer, aquele teólogo protestante alemão que foi morto pelos nazis. E ele arranca a sua exposição com o Salmo 133. Podíamos ler o Salmo 133. Oh, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Como é bom e suave que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Portanto, o Senhor ordena a vida e a bênção no meio da união entre os irmãos. Quando o texto fala no óleo precioso que desce sobre a barba, refere-se essencialmente ao aroma, ao bom cheiro. Por outro lado, o orvalho de Hermon, fala na frescura sobre uma terra árida, como em Jerusalém, e na bênção que é a frescura do orvalho generoso numa terra árida, como Jerusalém. Há exemplos na Escritura dos irmãos gostarem de estar fisicamente uns com os outros. Nós, neste momento, por causa da pandemia, não podemos estar fisicamente, estamos assim, através dos ecrãs, que é melhor do que estar apenas com o telefone, ou não termos nada, mas de facto é um privilégio podermos estar fisicamente uns com os outros. Muitas pessoas, pela doença ou por estarem em terras longínquas, não têm a oportunidade de estar em comunhão com outros irmãos e ter a alegria de estar juntos com outros irmãos que comungam da mesma fé. Nós ainda não temos, de facto, esse privilégio de estarmos juntos fisicamente, mas, de facto, a Bíblia fala nesta alegria dos irmãos estarem juntos fisicamente. Por exemplo, em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 e 4. Sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. O apóstolo Paulo era um homem de oração. Faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. O apóstolo Paulo escreveu este texto quando estava na prisão nos últimos dias da sua vida e pediu ao Timóteo para lhe fazer companhia. Ele gostava da presença física do Timóteo junto de si, porque eram amigos, davam-se bem. Noutro texto da Igreja de Tessalónica, o apóstolo Paulo diz assim, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e superamos o que falta à vossa fé, para que possamos ver o vosso rosto. Felizmente podemos ver através aqui do Zoom, não é? Mas de facto eles gostavam não só
descrever. A seguir, o João fala em 2 João 1,12, diz: tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Portanto, são textos da Escritura que falam no desejo de nós estarmos juntos, estarmos uns com os outros. E, de facto, o homem não é uma ilha, não é? Eu creio que era o Robinson Crusoe que falava nesta ideia, que o homem não é uma ilha. E creio que era C.S. Lewis que dizia que o inferno é nós estarmos isolados, sós, para sempre. Portanto, há grande felicidade em estarmos juntos. E, de facto, os irmãos gostavam de estar juntos porque o estar juntos trazia grande alegria e grande felicidade. São Serafim de Sarov dizia que o Espírito Santo transforma em alegria tudo aquilo em que ele toca. E quando o Espírito Santo toca na vida dos outros irmãos, o facto de eu poder estar junto com os outros irmãos significa que a alegria que o Espírito Santo depositou e transformou nas suas vidas vai irradiar para a minha vida também. E por isso é importante nós estarmos juntos. Mas, de facto, o que é que distingue uma comunhão dos cristãos por exemplo, de um clube qualquer, um clube religioso ou um clube de outra coisa qualquer? O que é que nos distingue? O que é que faz desta comunhão algo de diferente, algo de peculiar, algo de profundo? Essencialmente, a nossa felicidade, a nossa salvação dependem de Jesus Cristo e da palavra que vem de fora, da palavra de Deus que vem de fora de nós, não é? Nós somos pobres e precisamos da palavra de Deus que vem de fora de nós, dirigida a nós. Precisamos dessa ajuda. E essa palavra vem ao nosso encontro. Vem de fora. E vem de fora através de quem? Precisamente através dos irmãos. Através dos irmãos que nos trazem a mensagem da palavra de Deus que vem de fora. A mensagem, o testemunho que Deus colocou na boca dos irmãos e que os irmãos vão partilhar comigo, vão partilhar connosco, não é? E, portanto, é através dessa palavra que nós recebemos, então, a ajuda que precisamos. Sozinhos, podemos facilmente ser atraídos pelo desânimo e pela incerteza. E ninguém se pode ajudar a si mesmo quando sujeito à incerteza e ao desânimo. Por isso, precisamos que os outros irmãos nos digam a palavra de Deus para que com isso sejamos animados e alegres. Em Filipenses 1,14, o apóstolo Paulo diz que nós somos irmãos no Senhor. E muitos dos irmãos no Senhor, tornando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo chama essa comunidade de meus irmãos. E nós somos irmãos por causa de Jesus Cristo, não é? E é Ele, Jesus Cristo, e o que Ele fez por cada um de nós que nos transforma e que cria uma comunidade diferente do que se for um grupo qualquer. A comunidade cristã é uma comunidade de pessoas nas quais Jesus Cristo interveio e mudou e lhes deu uma nova natureza redimida. E por isso, digamos, são diferentes do que um grupo de um clube qualquer. Tem algo especial que prende-se com a presença de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo no nosso meio, sem a presença dele no nosso meio, reina a discórdia e a inimizade das pessoas entre si e das pessoas com Deus. Em Efésios 2,14, o apóstolo Paulo diz que Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. E sem Ele nós não conseguimos ter esta paz. E de facto, a Escritura chama o nosso corpo o corpo de Cristo.
Porque Cristo desobstruiu o caminho que nos leva a Deus e ao irmão, nós podemos viver em paz uns com os outros, podemos amar e servir uns aos outros, podemos tornar um. E de facto, isto acontece também porque nós somos dele, porque nós estamos no seu corpo, não é? Os cristãos, a igreja é chamada o corpo de Cristo porque nós estamos nele, não só hoje, mas por toda a eternidade. Então, na prática, o que é que este estar nele, o que é que este amor fraternal pode implicar nas nossas vidas? Quais são algumas das consequências deste amor fraternal? O que é que o facto de sermos uma comunidade estribada em Cristo nos separa de um clube religioso ou de um clube qualquer, ou de uma associação qualquer? De facto, é precisamente este amor que só Cristo nos pode dar. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 8 e 9, diz assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis com todos os irmãos que estão por toda a Macedónia. Exortando-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais no amor uns aos outros. Que aumenteis nisto, no amor uns aos outros, cada vez mais. Em Romanos 15, 7, o apóstolo Paulo diz também: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu. Portanto, nós somos chamados a imitar Cristo. Por exemplo, se Deus foi misericordioso connosco, nós aprendemos também com isso a ser misericordiosos com os nossos irmãos. Tal como Deus fez connosco, assim nós devemos fazer uns com os outros. Se recebemos o perdão de Deus em vez do juízo, fomos habilitados também a perdoarmos uns aos outros. Se Deus tomou a iniciativa e veio ao nosso encontro, nós também devemos tomar a iniciativa e ir ao encontro do irmão. Se fôssemos apenas um clube religioso, certamente não admitiríamos a decepção dos outros, nem aspectos maus ou desagradáveis. Mas o facto de sermos uma fraternidade cristã, espiritual, isso reconhece que nós jamais podemos viver das palavras e obras próprias, mas unicamente daquela palavra e obras que nos une. O perdão dos pecados em Jesus Cristo, pelo que mesmo quando pecado e desentendimento pesam sobre a comunhão, ocorre um motivo para renovadamente darmos graças a Deus, porque podemos ambos viver sobre o amor de Cristo. Portanto, entre nós, há lugar para, apesar dos nossos erros, tem que haver espaço para o perdão uns aos outros. Se não fosse Jesus Cristo, isto seria absolutamente intolerável e seria inadmissível suportarmos algo desagradável no irmão. Num clube religioso, nós entramos a colocar exigências em relação àquilo que nós consideramos que é o nosso ideal. Lamentamos tudo o que possa contrariar o nosso ideal pessoal. É um pouco aquela ideia, ou isto funciona como eu quero, ou então estamos mal. Na comunhão espiritual, nós entramos na comunhão agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez por nós e por aquilo que Ele nos dá. Aceitamos com gratidão as pequenas dádivas, que por vezes não são assim tão pequenas, para que Deus nos possa confiar maiores. Portanto, em vez de exigências, entramos com gratidão. Num clube religioso, nós comportarmos-íamos com rigidez, acusando-nos uns aos outros vivamente, julgando os irmãos constantemente. Numa igreja de verdadeira comunhão, cada um de nós examina-se a si mesmo e pede perdão pelo seu pecado específico e intercede pelos irmãos. Quando nós pecamos, podemos ofender a Deus, ofendemos sempre a Deus, mas podemos ofender também os irmãos. E aí devemos pedir desculpa a Deus, mas também aos irmãos a quem ofendemos. Aí é importante orar para que não nos tornemos culpados.
executamos aquilo que nos foi incumbido e damos graças a Deus por tudo. Num clube religioso, tudo o que não acontece com a nossa vontade é considerado um fracasso. Na comunhão espiritual, nós não nos queixamos por aquilo que Deus nos dá, mas agradecemos, perdão, não nos queixamos por aquilo que Deus não nos dá, agradecemos porque Ele não nos dá e agradecemos porque Ele nos dá diariamente. Finalmente, em relação ao amor espiritual, ao amor cristão, ele sabe que não tem acesso imediato ao outro. Nós sabemos que não temos acesso imediato ao outro. Cristo está entre mim e o outro. Por vezes, há um amor que quer aprisionar, quer dominar, quer ser irresistível, que não respeita a liberdade do outro. Não é assim, não deverá ser assim entre nós. O nosso amor ama o inimigo, ao contrário do que acontece com o amor que não é espiritual. Esse amor não consegue amar o inimigo, aquele que se lhe opõe, com tenacidade e seriedade. Nós não podemos tornar os outros escravos das nossas ideias ou dos nossos propósitos, dependentes de nós ou constrangidos, não é? No amor espiritual, não há tentativa de determinar, nem coagir, nem dominar o outro. Nós amamos o outro tal como ele é, como aquele por quem Cristo se tornou humano, morreu e ressuscitou, para o qual Cristo conquistou o perdão dos pecados e para quem tem preparado a vida eterna. O amor espiritual respeita os limites do outro, colocados entre nós por Cristo. O amor espiritual cria liberdade. E, enfim, irmãos, era este o texto que gostava de partilhar convosco. A Eugénia está-me a sugerir aqui que termine aqui com o texto. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Filipenses 4. De maneira que, irmãos, basicamente era esta a mensagem que gostava de partilhar convosco e o desejo que a nossa comunidade possa desenvolver e viver nesta comunhão espiritual liderada por Deus, por Cristo, em cada um de nós, governada por Ele. E convidar mais a esta comunhão. E convidar mais a esta comunhão, está aqui a Eugénia a dizer. Que assim seja. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Irmão, pela palavra de Deus, é realmente aquela que toca nas nossas vidas, nos nossos corações, e devemos refletir muito, de facto, aquilo que realmente a palavra de Deus nos diz. Amar-nos uns aos outros. Este amor entranhável de Cristo transformou as nossas vidas, não há dúvida nenhuma.